Com a graça de Deus, estamos outra vez reunidos nesta manhã de quarta-feira, hoje 14 de junho. Hoje comemora-se o dia do pensamento, da liberdade de pensamento e também o dia do síndico. E eu espero que todos que estão conosco nesta manhã, principalmente os síndicos que trabalham, quanto aborrecimento às vezes ouvem, mas é isso mesmo, a vida é assim. Ninguém realmente está bem todo o tempo. Há momentos que a gente realmente sofre todo tipo de dificuldades e contrariedades também. Portanto, parabéns a todos por esse dia da liberdade de imprensa e também pelo dia do síndico. O programa Opção para a Vida, desde ontem, está trazendo o reverendo Joaquim Andrade. Ele é apologético e ele está trazendo o tema sobre controvérsias. É que muitas vezes o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou a Palavra de Deus, realmente traz aquele conflitozinho para aquelas seitas ou religiões ou determinados grupos que acham que a interpretação da Bíblia pode ser feita de qualquer jeito. Não, não é assim. A Bíblia, a Palavra de Deus, tem regras, não é? Ela foi escrita para que nós pudéssemos receber as instruções corretas, certas, daquilo que Deus espera que nós, na condição de filhos, vivamos aqui sobre a terra. Então, a Bíblia é o manual de Deus. A palavra de Deus é como se fosse uma bússola, comparada a uma bússola, que vai nortear a sua vida, que vai mostrar o caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Reverendo Joaquim Andrade vai estar trazendo hoje a segunda parte sobre controvérsias. Mas antes, você vai ficar com esta música para o seu enlevo espiritual. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, 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 louvai a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, cante ao Senhor. Olhe suas mãos e cante a Deus, aleluia. Olhe seus pés e cante a Deus, aleluia. Olhe também o seu irmão e cante a Deus uma canção. Louvai, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 cante ao Senhor. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, louvai, louvai a Deus, aleluia, 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 cante ao Senhor.
Porque estão ensinando aí o evangelho da confissão positiva. Meu irmão, declara coisas positivas e coisas positivas acontecerão. Por quê? Porque Provérbios fala do poder da língua. Agora, qual é o poder da língua que Provérbios fala? Porque a Bíblia, alguém diz assim, a Bíblia é a mãe das heresias. Não é verdade. A Bíblia não é mãe das heresias. A má interpretação da Bíblia é que ocasiona as heresias. Então as heresias são ocasionadas por uma má interpretação da Bíblia. Quando você lê um versículo, não se esqueça que existe um contexto. Não pare apenas no versículo. Por quê? Porque o diabo é especialista em torcer as escrituras. Então a confissão positiva vai pegar textos da Bíblia para dizer, não, mas veja que a Bíblia fala do poder da língua. Com a língua você pronuncia bênção e maldição. O poder que a língua tem não é um poder sobrenatural, é um poder psicológico. Um poder que, é claro, se o teu filho não está indo bem na escola, você vai dizer para ele, esse menino é um burro, esse menino não aprende nunca, esse menino nunca vai fazer uma faculdade. Aí eles dizem, está vendo? Você lançou uma palavra de maldição, esse menino nunca vai ser ninguém na vida. Olha como o fator é psicológico. Quantos pais falaram para os filhos, e os filhos falaram assim, meu pai disse que eu não quero ser nada, eu vou provar para ele o contrário. É um fator psicológico. Mas outros, por não receberem o estímulo, meu pai disse que eu não sou nada, para que eu vou estudar? Então é um fator não espiritual, é um fator psicológico. Por outro lado, estão declarando aí que você deve pronunciar palavras positivas. Então não diga, eu estou enfermo, porque isso é uma confissão negativa. Confissão positiva é, já estou curado em nome de Jesus. O irmão está lá com câncer, comendo a alma dele. Ele diz, não, Jesus já levou a minha enfermidade. E vão pegar a Bíblia, não está lá, Isaías tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu estava lá na cidade de Campina Grande, ministrando numa igreja. Aí o irmão disse para mim assim, pastor, Jesus já levou as minhas enfermidades. Portanto, eu não aceito nenhuma enfermidade. Um cristão não pode ficar enfermo por causa da confissão positiva. Declara a cura e você vai ser curado. Ora, eu chamei o irmão e pedi para o pastor. Falei, pastor, o senhor por acaso vê um martelo aí na igreja? Ele disse assim, para que, pastor? O senhor quer um martelo? Arruma um martelo para mim. E continuei dando a palestra, daqui a pouco veio o diabo com o martelo. Eu chamei o irmão vem aqui, põe sua mão aqui. Ele pôs a mão no púlpito, eu disse, eu vou descer a marreta aí no seu dedo, posso? Ele disse, você está louco, pastor? Meu irmão, eu vou dar uma martelada no seu dedo e você não pode gritar. Tudo bem? Não. Aí eu comecei a bater com o martelo no dedo dele, devagarzinho. Comecei a aumentar. E o irmão foi tirando a mão e disse, para pastor, está machucando, está doendo. Aí eu disse para ele, leia de novo Isaías. Ele não só levou as nossas enfermidades, mas levou também as nossas dores. Então não pode sentir dor. Assim como eles usam o texto para reivindicar que não vão ficar enfermos, também não pode sentir dores. Aí a Valnice Miranda diz assim, inclusive, uma serva de Deus que tem um parto normal não pode sentir dores. Inclusive, um servo de Deus não pode morrer com menos de 70 anos. Se morrer com menos de 70 anos e se for dar luz a um filho e sentir dor, é falta de fé ou pecado na tua vida. Então é esse o evangelho que está sendo pregado, da confissão positiva. Declara coisas positivas e coisas positivas acontecerão. Declara coisas negativas e coisas negativas acontecerão. O evangelho então da saúde e da prosperidade. Que evangelho é esse? É o evangelho que você não pode ficar enfermo. É o evangelho que um cristão jamais vai morrer enfermo. É o evangelho que diz que não, o cristão tem a sua saúde garantida.
E o R.R. Soares escreveu um livro, A Sua Saúde Depende do que Você Fala. E o R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, ele diz o seguinte: sabe para quem são os médicos? Jesus deixou os médicos para os incrédulos. Aí eu pergunto, um membro da Igreja Internacional da Graça vai procurar um médico? Vai tomar medicamento? E gente está morrendo no nosso país. E infelizmente pessoas estão morrendo por causa desse evangelho da saúde perfeita. Jesus cura todas as enfermidades? Cura. Não negamos. Ele tem poder de curar? Tem. Mas tem pessoas que vão morrer enfermas. E aí, numa reunião de pastores, um dos pastores influenciados por essa teologia, disse assim: não, um cristão jamais vai morrer enfermo. E eu me lembrei de um pastor também no seminário, numa aula de semana de atualização teológica, num seminário lá em São Paulo, Seminário Batista Nacional. O professor disse assim: eu não aceito uma enfermidade, um cristão jamais pode ficar enfermo. Aí eu esperava que algum aluno tivesse alguma reação, ninguém falou nada, eu estava lá. Eu disse: professor, posso ter uma participação nessa aula? Claro. Ele disse: olha, eu vejo homens de Deus morrendo enfermo. Sabe o que ele disse? Não, você não vê isso. Não existe homem, servo de Deus, morrendo de uma enfermidade. E eu levei ele lá para o livro de 2 Reis, mostrando que Eliseu estava doente e Eliseu morreu da enfermidade que ele estava doente. Quando eu mostrei o texto, sabe o que o professor disse no meio da sala de aula para os alunos e para mim? Eliseu não tinha o conhecimento de Deus que nós temos. Eu disse: professor, se o senhor tem um conhecimento de Deus mais do que Eliseu, não deveria estar dando aula, deveria ser levado num carro de fogo ou num redemoinho. Sabe o que ele disse? Espírito de zombaria, sai daqui. Eu saí e procurei a direção do seminário. O pastor Ernesto Alini era o diretor do seminário. Falei com ele, graças a Deus, nunca mais esse professor deu aula lá naquele seminário, graças a Deus. Mas, meus amados, é o evangelho da saúde, é o evangelho da prosperidade. Não, o crente tem que ter muita grana, o crente tem que ter, não é um Fusca, não é um Palio, não é um Gol, o crente tem que ter uma Land Rover. Quem quer receber? Receba, meu irmão, uma Land Rover. Não é nem Land Rover, é Land Rover. Qual é o bairro mais pobre aqui de Maceió? É aqui mesmo? Qual é o pior bairro de Maceió? Aonde? Não pode morar lá. Não pode, crente não vai morar lá, hein? Então esse evangelho da prosperidade diz que você tem que morar nesse bairro aqui. Que a vontade de Deus não é que você ande de alternativo, de ônibus, de moto, de bicicleta. A vontade de Deus é que você ande de Land Rover. Porque o crente, ele é cabeça, ele não é cauda. O crente é filho do rei. E são inúmeros os jargões que são usados para defender a chamada teologia da prosperidade. E eles fazem lá campanhas e mais campanhas, porque é dando que se recebe. Então toma lá da cá. É aquela ideia da semente. Você tem que plantar. E se você plantar 100, você vai receber quanto? 100 vezes mais. O mesmo texto diz que você vai receber 100 vezes mais mulher também. Alguém quer? Mãe, pai, filho, 100 vezes mais. Não é só bens materiais, não. Então, meus amados, quando alguém citar um texto para você, olha o texto, olha o contexto, veja o que está dizendo. Por quê? Porque, por exemplo, todas as palavras que dizem respeito a desfrutar de bênçãos materiais, dizem respeito a quem?
A igreja? Não, meus amados, me perdoem. Talvez o pastor Laelcio nunca mais me chama para vir aqui. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em ensinar a palavra de Deus para vocês como ela é. Então veja, tudo que diz respeito às promessas de bênçãos materiais diz respeito à nação de Israel, e elas estão vinculadas ao Velho Testamento, não ao Novo. No Novo Testamento, nós não temos promessas materiais, as promessas são celestiais. A Bíblia diz: aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. A Bíblia diz para a gente juntar muita grana, é assim? Não junteis, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente buscar em primeiro lugar a Land Rover, a mansão. É isso? Não, não é isso. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou em todas estas coisas que ele mencionou antes, vos serão acrescentadas. Quem é que acrescenta? Por isso Paulo vai dizer: não depende daquele que corre, depende de Deus abençoar, meu irmão. E eu não nego que Deus prospera. O crente não prospera? Claro que prospera. Do ponto de vista do mundo? Do ponto de vista de mamão? Não. Antes ele bebia, agora não bebe mais. Antes ele fumava, agora não fuma mais. Antes ele se prostituía, agora não se prostitui mais. Antes ele não estava nem aí para a hora do Brasil, agora ele quer ter a casinha dele, agora ele quer ter um bom trabalho, ele está lutando por bons ideais. Por isso o crente prospera, porque tem a mão de Deus sobre a vida dele, meus irmãos. Agora, cuidado, porque o que é bênção, o que é maldição. Então, dentro do Evangelho da Prosperidade, bênção seria o pastor Laelson encostar ele no estacionamento da igreja, uma Land Rover. Aí os irmãos vão dizer: ó, o pastor Laelson está na bênção. Não é assim? Mas se o pastor Laelson chegar aí no mototáxi, tem mototáxi aqui não? Chegar no mototáxi: ó, eu estou sem carro, estou andando de mototáxi. E esse pastor deve estar em pecado. Esse pastor não tem fé. Então, dentro desse evangelho da prosperidade, bênção para eles são bens materiais. E maldição? Aí o irmão, dentro desse conceito, vai lá na agência de automóvel: não, eu creio, Deus vai me dar um carro, eu tenho fé, eu não tenho condições, mas o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Aí vai lá, tem um financiamento fácil, compra o carrinho, mal pode pagar, paga a primeira, a segunda, a terceira, aí na quarta já estão querendo tomar o carro dele. Aí ele diz: o inimigo está se levantando ferozmente. O inimigo está furioso pela bênção que Deus me deu. Ele nem fez um planejamento para saber se ele podia pagar aquela prestação, mas ele foi pela palavra de fé. Aí ele chega lá, está andando com o carro, de repente, quem veio? Tomar o carro dele. Tomar o carro. Aí o irmão vem e diz: o diabo é triste, meus irmãos, o diabo é furioso. Deus me deu um carro, o diabo tomou. Aí a gente vai fazer o culto da restituição. Vamos fazer o culto da restituição, que é para o diabo devolver o carro que ele tomou. Ora, meu irmão, você fez o planejamento, você podia pagar aquela prestação do carro? Você contou com imprevistos que às vezes acontecem em nossas vidas? Infelizmente, essa é uma verdade. Eu sei de gente que deu cheque sem fundo. Por quê? Não, Deus vai cobrir isso aí, porque Ele disse que ia me dar o carro. Eu sei de um monte de gente que perdeu casa, perdeu carro. Por quê? Porque foi nessas campanhas iludidos, foram enganados, foram lá pegar a chave da vitória. E meus irmãos, na tua igreja, se fizer uma campanha lá, olha, vamos levar o fulano de tal, ele vai pregar lá, que os irmãos vão receber a chave da casa própria, a chave do carro, não vai caber gente. Agora, Deus disse isso? Deus disse? Será que Deus quer que todo mundo tenha um carro? Será que Deus quer que todo mundo tenha uma casa própria? Enfim, eu não sei, eu não sou onisciente. A verdade é essa. Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Por isso eu não tenho
pedir: Senhor, eu exijo, eu determino, eu reivindico, eu decreto. O Senhor tem que fazer a minha vontade. Olha, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Quem é Deus? Para reivindicarmos, para determinarmos, para exigirmos alguma coisa dele. Então eles não usam verbos como rogar, suplicar, pedir. Isso não existe. Dentro da confissão positiva, dentro da teologia da prosperidade, esses verbos eles não conhecem. Eles conhecem verbos como exigir, decretar, determinar, reivindicar. Não, meu irmão, reivindica aí o teu carro, reivindica a tua casa. Reivindica, porque se você reivindicar, Deus ele está obrigado a fazer. E chegou ao ponto de pegar Deus e jogar Deus na parede. Se Ele é Deus, Ele tem que fazer. Agora eu pergunto: esse é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia, ainda que Ele não faça nada, Ele continua te amando e sempre tendo o melhor para você. Esse não é outro Deus, é o Deus da Bíblia, que te ama independente de qualquer coisa. É incondicional o amor de Deus. Ele não pode te amar mais do que Ele te ama. Aliás, o melhor de Deus já veio, não dá por ver. Foi a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Foi o perdão dos teus pecados, a vida eterna. Então, com isso, estão pregando um outro evangelho. Crentes extremamente materialistas, meus irmãos. Crentes gananciosos, crentes usurentos, crentes secularizados, que estão com o coração só voltado para as coisas deste mundo. É o que esse evangelho tem causado. Infelizmente é essa a influência desse evangelho maligno. Tem causado um secularismo dentro da igreja, tem causado humanismo dentro da igreja, tem causado uma geração de crentes que só vão a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. Como você como pai, como encararia se o teu filho só viesse me dá, e nunca desse um beijo em você, e nunca agradecesse você, e nunca demonstrasse amor verdadeiro por você? Porque se você ama o seu cônjuge por aquilo que ele faz, não é amor. Isso não é amor. O amor é incondicional. O amor de Deus por nós é incondicional, e esse amor está derramado em nossos corações. Por isso, qual é o maior mandamento? Amar a quem? Sobre o quê? E o que mais? E agora? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes você foi comprar uma camisa e pensou naquela pessoa que não tem uma camisa? Ou você pensou: eu já usei tanto essa camisa, vou dar para aquele irmão que não tem. Veja os bazares que realizamos em nossas igrejas. Às vezes dão coisas que nem o mendigo quer usar. Isso é amar o próximo? Estamos muito longe de cumprir com esse mandamento. Mas temos aí a unção do riso. A alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos dar gargalhada. E agora não é só gargalhada, porque os crentes estão recebendo o leão da tribo de Judá. Aí pessoas dentro da igreja estão uivando, latindo, berrando, mugindo. Estão pegando o Deus da Bíblia e transformando esse Deus em animal. Porque diz que está cheio do poder de Deus. Está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto: o Espírito Santo é um cachorro? O Espírito Santo é um gato? O Espírito Santo é isso? Não, meus irmãos. Com toda certeza, essas manifestações não são de Deus. Muitas são do diabo. Muitas dessas manifestações são diabólicas. Esses crentes que estão latindo na igreja, uivando, berrando, eles não estão recebendo o Espírito Santo de Deus com toda certeza. Eu fui num desses cultos aí, que falaram que ia estar um pregador lá,
e ele tocava nas pessoas e as pessoas caíam na gargalhada santa. E eu fui dentro desses cultos, lá em Toronto, no Canadá, da Vineyard, e ele veio ao Brasil e eu estava lá. E ele tocava e as pessoas caíam no chão, dando gargalhada e não paravam. Aí eu fiquei pensando qual é o propósito de Deus nessas coisas. Qual é o propósito? Quando uma pessoa está rindo à toa, você diz o quê? É louco, é bobo, não é assim? Meu irmão, minha irmã, se você for impactado pelo poder de Deus, você não vai rir não, você vai chorar e muito. Uma das características do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, quando ela está cheia do poder de Deus, ela vê quem ela é e quem Deus é. E quando nós olhamos para quem Deus é e quem nós somos, meus irmãos, você não vai aguentar, você vai chorar, porque você está muito longe daquilo que Deus tem para você. E eles dizem que é o poder de Deus. Mas o poder de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, nos traz convicção de pecado, nos traz amor por aqueles que estão indo para o inferno. É impossível uma pessoa ser impactada pelo poder de Deus e não amar aquela pessoa que está indo para o inferno. Aliás, o Espírito Santo foi derramado para quê? Para quê, meus irmãos? Recebereis o poder que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. O que é isso? É alguém que está disposto a morrer por causa do Evangelho. Agora, como nós podemos falar isso da igreja evangélica brasileira, quando, por exemplo, como podemos falar isso de nós mesmos, quando não estamos nem dispostos a viver por causa do Evangelho? Se não estamos dispostos a viver para o Evangelho, como estamos dispostos a morrer? É um São Luís. Aí tem essa outra teologia dos chamados espíritos territoriais. Essa teologia diz o quê? Que vocês têm que fazer um mapeamento aqui em Maceió, pegar a história, saber quem foi que colonizou aqui, quem descobriu Maceió, quem estava aqui, enfim, descobriu. Então, provavelmente tem algum feiticeiro, tem algum demônio que está controlando a cidade. Qual é o maior problema de Maceió? É droga, prostituição, homossexualismo, é o quê? Violência. Provavelmente o chefe que está governando aqui era um ex-soldado de Hitler. Então tem que descobrir quem é, qual é o nome dele, qual é o nome desse demônio. Aí vamos amarrar, aí vamos urinar na cidade, aí vamos jogar óleo na cidade. Porque é o que estão fazendo, despejando pessoas dentro dessa teologia, pegam o helicóptero em São Paulo, por exemplo, e sai urinando para demarcar o território. E sai jogando óleo na cidade, para ungir a cidade. Foram lá em Aparecida, há pouco tempo, na cidade de Aparecida do Norte, e deram um banho lá de óleo na cidade, amarrando a rainha do céu. Só quero ver no dia 12 de outubro se vai ter romeiros em Aparecida. E aí não amarraram direito, né? G12, maldição de família. Existe uma maldição de família? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 35, 20, versículos, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos no próximo programa. Shalom. Sempre